Hello, galeras! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é mais um Study Vlog e dessa vez é em collab com o Roberto Studs, lá do Instagram e aqui no YouTube também. A gente vai falar sobre o método Cornell. O vídeo do Roberto vai estar aqui na descrição e se você não me segue no Instagram é @querojaleco.com, tá bom? Tá tudo aqui na descrição, não esquece de se inscrever no canal e de dar o like no vídeo. What a wonderful world. Bom, eu acho que vocês já ouviram falar do método Cornell, que a gente precisa fazer umas linhas na folha. Durante o vídeo eu vou ensinar vocês direitinho como a gente consegue fazer isso. Mas antes eu preciso avisar que eu vou usar o caderno Studs, o que facilita muito a gente conseguir fazer esse método sem ficar uma confusão de linhas, porque o caderno Studs ele tem linhas brancas e sistema de reposicionamento. Por exemplo, essa folha é do Mini Studs Pro, que é uma caderneta, e eu também consigo tirar folhas dela para colocar no caderno. Esse foi um resuminho que eu fiz de uma aula antes mesmo da professora dar uma aula, então eu coloquei as anotações tudo juntinho, então essa liberdade facilita muito a nossa vida de estudante, fora que as linhas brancas também facilitam demais na visualização do nosso resumo. Lembre-se que eu sou embaixadora do Caderno Studs e se você quiser comprar, o link do site está aqui na descrição. A gente tem cupom que é o Quero CS e nessa última Black Friday eu fiz um sorteio da caderneta apenas entre os compradores do Caderno Studs com o meu cupom. Então assim, foi um sorteio super exclusivo, então utilizem bastante o meu cupom porque eu vou estar sempre querendo trazer essas surpresinhas para vocês que me apoiam tanto. Bom, o método Cornell consiste em a gente dividir a nossa folha do caderno, né, em uma coluna à esquerda, um pouco fininha, né, não é a página ao meio, e deixar uma coluna na direita bem larga para a gente colocar o corpo do texto. Na coluna da esquerda, a gente pode colocar o tópico, né, o título do tópico, ou então palavras-chave. A gente pode colocar perguntas também, né, que naquela altura do que a gente escreveu vai estar a resposta daquela pergunta. E o método Cornell, na verdade, nada mais é do que um método de anotações. Tem gente que gosta de usar a folha toda completa, gente que gosta de dividir a folha ao meio. Eu sou muito adepta em dividir a folha ao meio. Então, tudo isso são métodos de anotações para facilitar os seus estudos. O método Cornell é um método de anotação. Então, ele consiste com essa linha um pouco mais à esquerda para a gente colocar os tópicos e o corpo do texto vai ficar mais no bloco maior à direita. Existe também uma última linha lá embaixo que a gente consegue colocar uma síntese e a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais pra frente. Não é muita gente que gosta de fazer essa última linha, porque, como eu falei, fica um emaranhado de linhas, muita gente não gosta. Mas o Caderno Studs não deixa as linhas aparecerem, então o método Cornell fica incrível, fica super limpinho, essas anotações ficam super claras e limpas.
método Cornell também consiste em colocar algumas observações. Então, como eu falei, a gente pode colocar títulos, a gente pode colocar perguntas, a gente pode colocar palavras-chave, mas também observações, para a gente não puxar uma seta no meio do resumo aleatoriamente, deixar meio embaralhado, ficar com um buraco vazio, né? Porque não deu para escrever em todas as linhas. Na coluna da esquerda, a gente também pode colocar observações. O método Cornell ele foi desenvolvido especialmente, né, a principal chave dele, o ponto-chave dele é para a gente conseguir revisar muito melhor, de maneira muito mais rápida, porque ele transforma a consulta no seu resumo de uma forma mais fácil, ou seja, a gente consegue rapidamente na coluna da esquerda, que tem poucas palavras, com menos coisa escrita, na verdade, identificar rapidamente um título do que às vezes se tivesse num resumo bem grandão na folha e a gente fosse caçando, oh meu Deus, onde eu escrevi isso? Então a gente consegue rapidamente localizar na coluna da esquerda onde começa tal tópico, onde começa qual assunto, ou então às vezes você se faz uma pergunta que você colocou essa pergunta no seu resumo e rapidamente na mesma altura do que você escreveu você consegue encontrar a resposta. Então o método Cornell realmente eu percebi, principalmente no EAD, né, que a gente faz muitas coisas com consulta, tem bastante teste, eu percebi que a consulta aos meus resumos ficou muito mais simples com o método Cornell. E falando em EAD, eu queria aqui deixar o meu registro de que eu estou surtando com EAD. Se você que é estudante também está dessa forma, tamo junto, gente. Assim, quando eu estava estudando para essa prova, essa foi a última aula de uma prova, eu estava assim meio desesperada, porque eu sinto que no EAD eu estudo e eu não tô absorvendo, sabe? Eu até posso fazer uma prova sem consultar na minha casa, mas assim, eu vou dar uma olhadinha pra ver se a questão tá realmente certa. Eu sinto que eu tô me sabotando, mas ao mesmo tempo, como é que eu não vou fazer isso? E ao mesmo tempo também eu fico me sentindo mal por fazer. Por mais que eu estude, por mais que eu sente, faça resumo, tente fazer questões de provas antigas que eu tenho, ou coisas do tipo, eu sinto que eu não tô retendo o conteúdo que eu tô estudando da mesma forma que eu iria reter se eu tivesse numa aula presencial, indo fazer uma prova presencial, por exemplo. Comenta aqui embaixo se você também se sente assim. E outra coisa é que a minha faculdade quer manter o semestre EAD. Assim, eu tô ficando meio que desesperada, sabe? Apesar do reitor, né, ter liberado um semestre meio híbrido, precisa haver aquelas reformas, né, aquelas adequações sanitárias na universidade e tem aquele velho problema das universidades públicas que são verbas. Então, até o final desse ano, a faculdade não vai receber verbas devido ao não repasse, porque estamos todos em casa, então não repassou dinheiro para a universidade, porque nós estamos em casa, mas agora a gente precisa voltar, e para voltar tem que ter reforma, mas eles não estão mandando dinheiro. Então, isso realmente é uma coisa que pesa bastante. Eu não sei ainda qual a dimensão do atraso no meu curso, na minha formatura. Realmente, eu não tenho muita noção disso, ainda mais porque eu me considero até um pouquinho caloura, sabe? Eu tenho certeza que os veteranos estão muito mais preocupados do que eu, porque eles têm uma dimensão maior do que tudo isso significa, do que todo esse atraso vai acarretar no curso. Eu ainda não tô nessa fase e eu tenho medo de quando essa fase chegar eu percebi do quanto de tempo que eu tô perdendo. Por enquanto eu só tô triste mesmo por não estar indo para a faculdade. E outra coisa, né, no ano que vem, que tecnicamente em breve as verbas serão liberadas, não vai ter tempo hábil suficiente pra gente conseguir fazer todas as reformas para nós voltarmos. Já temos data para voltar, que é dia 22 de fevereiro, né, o próximo semestre, então eles têm questões de 2 meses para conseguir fazer todas as reformas. Isso é muito difícil porque tudo é muito burocrático e eu estou muito preocupado com isso. E eu não sei se eu vou suportar outro semestre AD, outro semestre achando que eu não estou aprendendo nada, outro semestre que eu estou achando que eu vou ser uma péssima profissional de saúde, colocando em risco a vida de todos os meus pacientes e afins. Aquela insegurança básica que eu acho que todo mundo que tem um curso de saúde ou um curso que lide com vidas já sentiu algum dia.
Depois de terminar todo o método e antes de eu escrever a síntese da última linha que a gente vai falar já já, eu gosto muito de grifar as palavras ainda no corpo do texto. Então, além de eu grifar os títulos, as palavras-chave que estão na coluna da esquerda, eu grifo também algumas palavras no corpo do texto, lendo para mim mesma, me auto-explicando e também fazendo um quadradinho preto nas observações, para eu conseguir diferenciar os títulos, né, os tópicos, das observações. E foi assim que ficou, então agora a gente vai fazer a síntese. A última linha do método Cornell, né, ele foi feita para você realizar essa síntese no final do dia ou então depois de uma semana, quando você estiver fazendo uma revisão. Eu gosto muito da teoria de matéria dada e matéria estudada. Então, às vezes você chega em casa e você pode fazer essa síntese só em casa, depois que você fez o resumo na sala de aula. Ou se você já fez o resumo em casa, você pode fazer essa síntese na semana seguinte para relembrar, para poder revisar. E isso obriga você a rever tudo, porque às vezes no meio da aula você meio que se perde, voa e anota de maneira automática. Então, essa síntese obriga você a reler tudo, conseguir entender, para aí sim ter a capacidade de sintetizar nessas 3 linhas. E esse foi o resultado, terminei todo o resumo, deu 3 folhas, eu achei incrível, ficou muito limpo, muito fluidozinho, assim, quem já viu os resumos aqui de outros Study Vlogs, eu vou deixar vários linkados no card pra vocês. Sabe como fica mega colorido, com bastante brush lettering, com bastante cor, e esse ficou bem limpinho, eu tenho gostado muito, eu já fiz uns 3 resumos com o método Cornell. Se você me segue no Instagram, @querojaleco com K, com certeza você viu alguns desses resumos, eu dou vários spoilers por lá. Comenta aí embaixo se você já conhecia esse método, se você gostou do resultado, se você vai testar. Se você testar, por favor, não esquece de me marcar lá no Instagram, @querojaleco com K. Eu amo ver os resumos de vocês, amo vocês marcando em tudo. Se inscreve no canal e tchau!